Meus queridos e amados irmãos, neste vídeo nós iremos tratar sobre a questão da adoração, do louvor e da libertação. Qual a relação que há entre adorar a Deus e ser liberto por Deus dos nossos pecados, do mal e do perigo? De fato, o louvor liberta? Porque se cria este tipo de frase e até onde ela se sustenta dentro das Sagradas Escrituras como uma verdade. Temos que ter um cuidado muito grande quando estamos tratando da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada ela é completa e a totalidade da revelação é que dá a interpretação correta das coisas. Então fica conosco até o final, pois nós iremos buscar nas Sagradas Escrituras se o louvor liberta. A primeira coisa que temos que fazer é conceituar o que é louvor e quem são as pessoas que louvam a Deus. Na Epístola aos Hebreus, que é uma exortação para os crentes permanecerem firmes e não desviarem da presença de Deus, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, por ele estar falando muito das questões do Antigo Testamento, que são sombras do Novo Testamento, ele fala em sacrifícios de louvor e depois explica que sacrifícios são esses, são fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ele não fala mais de animais sacrificados para Deus. Então, quem são esses que ele exorta a louvar a Deus com os lábios? São os cristãos, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Neste vídeo nós iremos conceituar o que liberta o ser humano, iremos tratar de 3 textos, onde se toma por base que o louvor, ou a música, ou enquanto se louva, se é liberto de algo. Os textos são Atos 16, de Paulo e Silas louvando na prisão, 2 Crônicas, capítulo 20, de Israel e todo Josafá louvando ao Senhor diante dos inimigos, e também de 1 Samuel, capítulo 16, quando Davi vem tocar instrumentos para Saul e, supostamente, os espíritos saem de Saul. Então fica conosco até o final, não se esquece de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. Em João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a sua missão e sobre os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? No versículo 31 ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a verdade que Jesus está propondo? Conhecer ele e permanecer nele, esses serão libertos. No Salmo 119 e no verso 45, o salmista diz: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. A verdade liberta. E quem é a verdade? Em João 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quem nos liberta do nosso pecado? Quem nos liberta do nosso próprio mal ou do mal externo? É Jesus Cristo. E conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que onde o Espírito Santo está habitando, morando, aí há libertação. O próprio Paulo diz que nós somos o templo e a morada do Espírito. Jesus, em João 17, disse: viremos a ele e faremos nele morada. Então, quem nos liberta? O Espírito de Deus. Aceitamos o Senhor Jesus que nos liberta, recebemos o Espírito Santo que nos purifica de todo pecado e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem nos liberta? A verdade e a morada do Espírito Santo. Ainda voltando para João capítulo 8, quem verdadeiramente nos liberta? No versículo 36, o texto diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gênesis 49, enquanto Jacó está profetizando as bênçãos sobre cada um dos seus filhos, que serão cada um uma das tribos do povo de Israel, ele chega até a tribo de Dan
e diz que Dan é uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Apenas quando chega em Dan, depois ele traz uma palavra de adoração e submissão a Deus e diz: a tua libertação espero, ó Senhor. Em outras traduções, a tua salvação espero, ó Senhor. Dá a entender que do próprio Dan ou da tribo de Dan, algum mal vem sobre o próprio povo de Israel. E Jacó está declarando que a libertação deles ele espera de Deus. Não existe nada em nós ou que façamos de nós mesmos para adquirir libertação. Quem nos liberta é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem nos faz uma nova vida é a comunhão com o Senhor. Davi, no Salmo 18, que é um salmo em que Deus libertou ele dos seus inimigos, no verso 19 ele diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Esses três textos fazem referência a Deus e ao Filho de Deus que nos liberta. A verdade nos liberta, a morada do Espírito nos liberta e o Filho de Deus verdadeiramente nos liberta. Em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo está citando Isaías 61 e o seu chamado e a sua unção para levar a mensagem de salvação. Nos versículos 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade todos os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus foi ungido com o propósito de trazer libertação. Em Isaías 42, que também é uma palavra sobre o Senhor Jesus Cristo como servo do Senhor, nos versículos 6 e 7, o texto diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos do cárcere em que jazem em trevas. Esse cárcere não é apenas o cárcere literal, esse cárcere é o cárcere espiritual do cativeiro do pecado. Então o Senhor Jesus Cristo veio sobre ele a unção do Messias para libertar quem estava preso. E sobre os três textos, Atos 16, 2 Crônicas 20 e 1 Samuel 16, textos usados como base para dizer que quando alguém está louvando no sentido de música, não necessariamente adoração, porque adoração não se resume em música, mas o pensamento comum da cultura cristã é que quando você canta uma música cristã, uma música gospel, você é liberto de todo mal, dos espíritos, do pecado, da opressão, de toda tristeza, de toda angústia. E o que esses textos têm a nos dizer, ou até para desmistificar tudo isso, tomando em conta que nós analisamos alguns textos e eles concentram toda a libertação em uma pessoa, em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e na sua santa palavra. Vamos analisar Atos capítulo 16, porque temos dois crentes presos, junto com outros presos, e eles começam a cantar por volta da meia-noite. Há um terremoto em que as portas se abrem. Alguém é liberto literalmente após as portas se abrirem? Não, ninguém sai. O próprio Paulo diz ao carcereiro que iria se matar se alguém fugisse e disse: não, não faça isso, porque todos estamos aqui. Qual a libertação que há nesse texto? Há a libertação dos pecados. Existe nesse texto a salvação. E a salvação está baseada nos versículos 32 ao 34, quando o texto diz: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Veja, o carcereiro não se converte pela música, nem para a música, nem por causa da música. Deus se utilizou deste momento de reverência e de adoração e de forma sobrenatural fez algo estrondoso que chamou a atenção. Semelhante a Atos 2, algo sobrenatural acontecia, um som, mas quando se aproximaram, Pedro fez o quê? Pregou a palavra. Cornélio também teve visões de Deus, um anjo apareceu para ele, mas a ordem era chamar Pedro para ouvir a palavra. Então o texto diz que lhe pregaram a palavra e a todos, não ao carcereiro apenas, que estava em sua casa,
porque nós já temos um vídeo nesse canal explicando sobre a questão crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então procura aí que você vai ver. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Quem foi batizado? O carcereiro e toda a sua casa, porque todos ouviram a palavra. No versículo 34, então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, a crença do carcereiro em Deus e sua família, alegrou-se com toda a sua casa. O texto ele é completo. Sempre faz questão de dizer que o carcereiro e a sua família ouviram, creram, foram batizados e se alegraram. A libertação na casa do carcereiro e tudo isso que Deus fez foi para trazer a salvação a esta casa. Não há referência de que outros presos se converteram, mas o foco é o carcereiro e a sua família por meio da pregação do evangelho. A verdade que liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, os inimigos estão se aproximando de Israel, avisam ao rei Josafá que os inimigos estão se aproximando, e ele pôs-se a buscar ao Senhor em oração e jejum, ele e toda a nação de Israel, inclusive crianças e animais, não comiam nada. E eles foram para a casa do Senhor, no versículo 5, e eles fizeram orações a Deus, lembrando que quando o mal sobrevier, Salomão, que tinha inaugurado o templo, também orou dizendo que todos que fizerem a oração neste lugar, Deus ouviria a oração neste lugar. No Salmo 34 e o verso 17, o texto diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. No Salmo 144 e o verso 11, o texto diz: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Tomando por base Hebreus 13 e versículo 15, que o louvor é o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Então ninguém pode adorar a Deus se não está submisso a Deus. Cantar música, qualquer pessoa cantará uma música. Mas o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 20, é que depois de eles orarem a Deus, Deus levanta alguém em profecia no meio do povo de Deus, encorajando eles a saírem contra o inimigo, porque Deus estaria com eles. E Josafá toma a atitude de fazer com que o povo vá, mas vá adorando a Deus. E enquanto eles adoravam a Deus, Deus desbaratou os inimigos e fez com que os inimigos matassem uns aos outros, e veio a vitória sobre Israel, e aquele lugar, aquele vale, ficou sendo chamado como Beraca, ou o Vale do Louvor, o Vale da Bênção, o Vale da Adoração. Então já há uma garantia de vitória. Deus, no versículo 17, já disse que eles não deveriam temer nessa peleja, eles não teriam que pelejar. Deus iria dar vitória para eles. Então eles já iam com a certeza desta vitória. Nos versículos 18 e 19, o texto diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra depois da profecia, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Veja que em nenhum destes textos há um convite de Paulo, de Silas ou de Josafá: vamos cantar para Deus nos libertar. A premissa, quem canta os males espanta, não se encaixa aqui. São pessoas que servem a Deus, que confiam no Senhor e adoram ao Senhor pela sua grandiosidade. Já o texto mais usado para quem sustenta a frase o louvor liberta é 1 Samuel capítulo 16, quando nesse texto, a partir do versículo 14, o texto diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos analisar esse texto para retirar algumas verdades dele e desmistificar algumas coisas em relação ao próprio texto. A primeira coisa, os próprios criados de Saul sabiam que o espírito mau era da parte do Senhor. Então Deus Todo-Poderoso agora enviou um demônio que está agora atormentando a vida de Saul. A segunda coisa, esse espírito não o atormenta constantemente, o tempo todo. Semelhante a outros textos da Bíblia,
Como, por exemplo, o espírito se ausentou dele por um pouco de tempo, Mateus capítulo de número 4. O jovem que tinha epilepsia, de vez em quando o espírito tomava ou lançava no fogo ou na água. E o texto do capítulo 16 de 1 Samuel, e o versículo 16 diz: Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E foi o que aconteceu. Saul enviou mensageiros a Jessé que trouxesse Davi. Davi gostou de Saul e Saul gostou de Davi. Ele passou a trabalhar como músico para Saul, como pajem de armas, como um jovem assessor para o que fosse necessário, mas em especial para tocar, porque a qualidade de Davi era, ele sabia tocar bem. Porém, também o jovem diz que o Senhor era com ele. Então vamos analisar o versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, mais uma referência que confirma que o espírito vinha, o deixava, o atormentava e o deixava, já sendo uma obra do próprio espírito mau. Davi tomava a harpa, ou seja, quando o espírito vinha, se identificava que ele chegou, então Davi ia tocar a harpa para acalmar Saul. E o texto prossegue. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, resultado, quando Davi tocava, Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Quando Davi tocava a harpa, Saul sentia alívio. E isto foi o que foi proposto pelos próprios criados de Saul. Ele vai tocar e o Senhor vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Então Saul, ele está o quê? Atormentado por causa dos espíritos maus. Existem guerras internas no espírito de Saul. Mas Saul foi liberto quando Davi tocou a harpa. Vamos conferir 1 Samuel 18, versículos 9 e 10. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, quando as mulheres cantavam cânticos que Davi matava muito mais do que Saul. Então, no versículo 10 diz, e aconteceu ao outro dia, ou seja, veja que não era constantemente, o espírito mau vai agora atacar Saul, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio de casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul, no versículo 11, atirou com a lança, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Opa, parece que agora o tocar de Davi não deu muito certo. Porque Saul foi tomado pelo espírito mau, pegou a lança, Davi tocando, mas ele decidiu, vou encravar ele na parede. E lançou a lança e Davi se desviava. Podemos fazer uma aplicação, né? Enquanto o mal está tentando, nós adoramos e nos esquivamos. Adoramos e nos esquivamos. Mas parece que o toque do instrumento de Davi, que era para aliviar Saul, não aliviou Saul nesse momento, porque ele estava apoderado, cheio, com raiva, com inveja, e não queria mais Davi na sua presença, porque Davi agora era louvado, diferente dele que agora estava em decadência. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, o Senhor Jesus Cristo explica que quando uma casa está adornada e vazia, o espírito mau volta, ou seja, a pessoa foi liberta, mas agora está vazia a casa, o espírito mau volta e traz outros 7. E o Senhor explica que o último estado dessa pessoa era pior do que antes. É o que está acontecendo com Saul. Mesmo considerando que o Espírito de Deus ainda não mora dentro das pessoas, como no Novo Testamento, mas o Espírito estava sobre os reis. Porém, pela substituição de Saul por Davi, o Espírito de Deus está em Davi e o demônio agora está atormentando Saul. E Saul não vai ser liberto, porque foi Deus que enviou o demônio. E o fim de Saul é trágico, tanto que ele tenta sobre a sua própria vida, ele se mata e é morto, ou seja, todo o contexto de Deus para que a vida de Saul fosse tirada e a dos seus filhos também aconteceu porque essa era a vontade de Deus. Saul não foi liberto porque ele não se submeteu ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
ele transgrediu, ainda consultou os demônios e ele desprezou a palavra do Senhor. Vamos conferir por que Saul morreu? Em 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Ou seja, se Saul ouvisse aquilo que liberta, que é a palavra, e desse ouvidos à palavra, o fruto dos lábios que confessa o seu nome, que é a adoração sincera, Deus iria receber. Ao contrário disso, o próprio Samuel diz que Deus não se agrada de sacrifício, ou seja, de louvor, e sim de obedecer. Então não adianta cantar música para Deus se é rebelde contra Deus. Então a morte espiritual, não libertação e não vida. No versículo 14 diz, e não buscou o Senhor, ele não buscou a Deus. A libertação de Saul estava submisso a isso, a ele voltar-se para Deus. Pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quem matou Saul? Deus. Está aqui em 1 Crônicas 10, 13 e 14. Eu finalizo esse vídeo lembrando da importância de conferir na totalidade da revelação todo tipo de assunto que é proposto e lançado à mesa como se fosse uma verdade. Fazendo isso, nós estaremos nos protegendo de todo mal, de toda falsa interpretação, exegese e heresia. Estaremos purificados quanto ao entendimento do Senhor em relação à sua palavra. Que Deus continue vos abençoando. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o fruto dos lábios daqueles que se entregaram ao Senhor seja verdade na sua boca. E nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.